Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Que prazer poder partilhar a palavra do Senhor com vocês mais uma vez. Eu me chamo Camila, fiz o 36º Renascer com Maria e hoje nós vamos meditar uma palavra muito interessante. É uma palavra que traz ensinamentos que não estão no raso. A gente vai precisar mergulhar um pouquinho para entender o que o Senhor quer nos trazer no dia de hoje, quer nos ensinar e principalmente o que Ele quer falar pessoalmente com você, no íntimo do seu coração. Por isso eu te convido a se colocar na presença de Deus agora, a silenciar tudo que estiver ao seu redor, a se colocar sozinho, em silêncio, para que você possa aproveitar o que o Senhor quer falar para você. É uma oportunidade única. O que Ele quer dizer hoje só serve para o momento atual, para o agora, para o que você vai viver no dia de hoje. Então aproveite essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 8. E é uma parábola que Jesus vai contar, a parábola do administrador infiel. É uma história de um homem, um proprietário muito rico, que tinha um administrador para os seus negócios e começou a escutar que esse administrador estava fazendo mau uso dos bens, não estava administrando corretamente o patrimônio desse proprietário. E aí ele chama esse administrador e fala: olha, acabou, presta contas e você não vai mais administrar os meus bens, você não está fazendo isso direito. E aí esse administrador começa a refletir, pensar: e agora? O que eu vou fazer da vida? E aí ele diz: eu vou lavrar a terra? Não consigo. Eu vou mendigar? Tenho vergonha. E ele começa a refletir e ele decide que ele vai tomar uma atitude, sim, ele tem uma ideia. E aí ele vai atrás das pessoas que devem para esse proprietário e chega para cada um deles e diz, por exemplo: olha, quanto você deve de medidas de trigo? Por exemplo, tem aqui na parábola conta tanto as medidas de azeite quanto as de trigo, mas ele pergunta: quanto você deve de medidas de trigo para o meu proprietário? Ah, eu devo 100. Então escreve aqui que você deve 80. Vou perdoar o restante. E para o outro com as medidas de azeite, quanto você deve? Devo 100. Então escreve aqui que você deve 50. E aí quando ele retorna, o proprietário admira a astúcia dele, admira a esperteza dele. E o Senhor aqui contando essa parábola, ele diz: os filhos do mundo são mais espertos para os negócios do que os filhos da luz. Os filhos do mundo, os filhos, em algumas traduções, das trevas, os filhos que não são os filhos da luz, os filhos dele, são mais espertos do que os filhos da luz, os filhos de Deus, nós. E aqui, num primeiro momento, essa palavra causa muito espanto. Pelo menos aconteceu comigo desde a primeira vez que eu ouvi e todas as vezes eu fui me aprofundando em diferentes interpretações. Porque causa espanto. Parece, num primeiro momento, que Jesus está elogiando uma atitude desonesta, uma atitude de esperteza mundana. Mas não é isso, meus irmãos. A gente precisa, por isso eu disse que a gente tem que sair do raso, sair da interpretação plana e entrar um pouquinho mais fundo, para entender o que o Senhor quer nos dizer com isso aqui. E o que ele está contando pra gente, ele está narrando a esperteza que existe no mundo para que nós saibamos que nós, como filhos da luz, também precisamos ser espertos. Mas que tipo de esperteza é essa? Uma esperteza espiritual. O que eu quero dizer com isso? Nós também temos o nosso proprietário, que é Deus. Nós também somos administradores dos bens que Ele nos confiou, os nossos dons, as nossas responsabilidades, a nossa família, trabalho, amigos, nosso ministério. Nós temos os bens que nosso proprietário, que é Deus, confiou a nós e nós estamos administrando. Quando nós pecamos,
também existe aí um erro nessa administração, né? Como se a gente não estivesse administrando bem esses bens. E de que forma a gente vai lidar quando o Senhor nos chamar e pedir a prestação de contas e falar, olha, tô vendo que você não está administrando de uma forma muito positiva. Presta as contas. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente nos conformar? Porque eu me coloco na posição desse administrador e começo a pensar, o que eu vou fazer sem meu proprietário? Eu não sei viver sem ele. Sem Deus nós somos fracos. Sem Deus nós somos só carne, só mundo, só o que resta sem a luz, que é a escuridão. Então, sem Deus eu não sou nada. Então, eu preciso encontrar uma forma de contornar essas dívidas tantas que nós, como seres humanos, praticamos. E existem mecanismos espirituais para isso. E é dessa esperteza que a gente está falando. A gente precisa encontrar a oração, a gente precisa encontrar a devoção, o jejum, a confissão, os sacramentos. A gente precisa encontrar o perdão, o amor, sem esperar nada em troca. É por meio desses mecanismos que existe o que eu estou chamando aqui de esperteza espiritual. E é isso que o Senhor quer de nós. Assim como os filhos do mundo têm tanta esperteza quando o assunto é dinheiro, patrimônio, negócios, poder, que nós sejamos espertos quando o assunto é a espiritualidade, quando o assunto é a nossa salvação, quando o assunto é a vida eterna. E aí eu quero te convidar, meu irmão, a ter zelo com os bens que você administra, a ser esperto espiritualmente, a fazer com capricho as coisas de Deus. Não desperdice a oportunidade de ser o administrador dos bens que Deus te confiou. Olha que confiança Ele deposita em nós. E a gente sabe que Ele não precisa de nós, mas Ele quer precisar de você. Ele quer precisar de mim. Ele escolhe isso. E é uma honra. Então, que nós saibamos utilizar de astúcia para levar adiante o amor de Cristo, para evangelizar, encontrar a forma mais criativa de levar Deus adiante, de tocar o nosso semelhante que ainda não teve seu encontro com Cristo. E eu queria fechar esse momento de reflexão falando uma frase que, quando eu ouvi há alguns anos, me tocou muito assim. Paulo VI dizia que a mediocridade ofende o Espírito Santo. Ou seja, que nós não sejamos medíocres com as coisas do céu, que nós não aceitemos ser meio termo, ser morno com as coisas que vêm de Deus, que a gente faça com capricho, com zelo, que a gente cuide de cada detalhe da nossa vida espiritual, que a gente sabe que acontece todos os dias, enquanto estamos acordados, enquanto estamos dormindo, que a gente tenha esse cuidado, essa vigilância de sermos espertos espiritualmente, nunca no caminho da desonestidade, sempre no caminho do amor e da verdade, que é o que Cristo é e sempre será. Que tenhamos todos um abençoado dia, uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.